Queria convidar você, nesse momento, encorajar você, a gente vai ter a projeção aqui, mas eu quero encorajar você a abrir a sua Bíblia. No texto de Mateus, capítulo 14, dos versos 13 ao 21. Mateus 14, do 13 ao 21. Antes da gente ler, eu tenho o título desse sermão aqui, eu queria que vocês lessem junto comigo, bem forte, para a gente já ir maturando a ideia do sermão. Vamos ler todos juntos? Jesus, a fonte de toda a provisão. Vamos ler de novo, mais forte agora? Jesus, a fonte. Amém. O texto se encontra em Mateus 14, dos versos 13 ao 21. Que diz assim a palavra do Senhor. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Mande as multidões embora para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: Não precisam ir embora. Deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: Tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é rica em ensinamentos, em lições para a gente tirar para a nossa vida. Que a Tua palavra nessa noite, mais uma vez, possa nos moldar nosso caráter, moldar nossos sentimentos, moldar, Senhor, a nossa mente, que a gente possa sair daqui transformado pela Tua palavra, através da ação do Teu Santo Espírito. Ó Pai, nos abre o entendimento, começar de mim, para os meus irmãos que estão aqui me ouvindo, que o Senhor possa estar abrindo nossos olhos e nossos ouvidos para a verdade contida nesse trecho da Tua palavra que acabamos de ler, Senhor. Nos abençoa, cuida de nós, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. O texto começa dizendo, no versículo 13, Jesus, ouvindo isto, retirou-se. E eu sempre digo isso na Escola Bíblica Dominical para os adolescentes, e é uma recomendação que eu dou para todos os irmãos, sempre que você for ler a Bíblia e que o texto começar assim: tendo ouvido isto, ou então após isso, ou depois desses acontecimentos, sempre volte um pouquinho para você entender o que é que aconteceu antes. Porque se ele disse, Jesus ouvindo isto, Jesus ouviu alguma coisa. Então a gente precisa saber o que foi que Jesus ouviu antes, né? O capítulo 14, ele começa, e tem um título aí, não sei se na sua Bíblia também tem, mas aqui na minha Bíblia tem assim: a morte de João Batista. O início do capítulo, até o verso 12, ele narra como foi a morte de João Batista. E aí ele diz, né, que Herodes, a mulher do irmão de Herodes, né, Herodias, ela queria a cabeça de João Batista, queria que João Batista fosse morto, porque eles odiavam João Batista. E aí Herodes tinha medo, porque João Batista era um homem, um profeta, né, tido como um santo, uma pessoa de renome na população daquela época. E Herodes tinha medo de talvez uma revolta popular, alguma coisa assim. Então Herodes não seguiu em frente. Mas aí chegou em uma festa, a filha dessa mulher, ela pediu, ela dançou para Herodes se encantou por ela, e ele disse assim: olha, o que você pediu eu lhe dou. E ela disse assim: então eu quero a cabeça de João Batista. E aí ele não podia voltar atrás, porque a palavra de rei, né, não volta atrás, e aí ele mandou decapitar João Batista, entregou a cabeça de João Batista numa bandeja, e eles se alegraram, escarneceram. Depois os discípulos pegaram e sepultaram João Batista. E aí os discípulos chegaram para Jesus e contaram tudo isso que aconteceu. Mas quem era João Batista? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo 1, Evangelho de 2 João, capítulo 1, dos versos 6 ao 9. Vai falar um pouco sobre quem era João Batista.
O 6 ao 9 diz assim, o versículo 6: Houve um homem enviado por Deus, e o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. Mais para frente, no verso 23, quando João Batista é interrogado pelos fariseus, ele respondeu: Eu sou a voz que clama no deserto, endireitem um caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Isso está registrado lá em Isaías 43. O profeta Isaías falou sobre João Batista, né, que seria essa pessoa que iria proclamar, né, seria o precursor de Jesus. Além de tudo isso, ele era primo de Jesus. Então a gente pode imaginar que um homem que veio antes de Jesus, a gente chama ele de precursor de Jesus, foi um homem de grande importância na sociedade, porque falava, preparou o caminho para que Jesus chegasse, e era primo de Jesus. Além de tudo isso, era primo de Jesus. E aí Jesus recebeu a notícia da morte de João Batista. E quando a gente recebe a morte de um parente, a gente fica estarrecido, né? Hoje eu fiz uma cobertura bem dolorida sobre o velório da morte da menina lá de São Lourenço da Mata, né, que morreu de uma forma brutal. E é muito doloroso a gente ter que trazer essas notícias, né, para as pessoas. E quando quando recebe uma notícia de alguém que não é da nossa família, a gente fica assim. Quando é da nossa família, o que é que a gente pode dizer, né? E aí Jesus, ele tinha um amor por João Batista, recebeu a notícia da morte, e provavelmente ele deve ter ficado muito abalado, porque João Batista era muito amado. E aí o versículo 13, ele diz assim: ouvindo isto, né, sobre a morte de João Batista, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Lá em Marcos, que narra esse mesmo trecho, diz que ele se afastou junto com os discípulos, chamou os discípulos para eles ficarem sozinhos. E aí você deve imaginar que Jesus ele queria ficar isolado um tempo. Sabe quando a gente precisa daquele momento para a gente pensar, para a gente refletir, botar as ideias no lugar, acalmar a cabeça, acalmar o coração? Jesus era 100% Deus, mas ele também era 100% homem. Ele sofreu como a gente também sofre. E Jesus deve ter sentido bastante a dor de João Batista. E ele queria um momento para ficar isolado, né? Se concentrar lá, quieto. Mas, aqui o versículo continua: ao saberem disso, as multidões vieram das cidades, seguindo por terra. E aí Jesus queria ficar sozinho, mas ele era muito popular, a fama de Jesus já tinha corrido por toda a região, e para Jesus ficar sozinho era impossível. Imagina você querer ficar sozinho e você não poder. Eu já conversei com alguns pais, e alguns pais falam assim: algumas vezes eu quero ficar sozinho, sem barulho, sem um silêncio total. Mas tem filho. Não, filho é uma bênção, tá, gente? Todo mundo diz isso, e filho é uma bênção. A palavra de Deus diz isso. Mas eu acho que os pais vivem isso na prática, né? De alguns momentos querer ficar sozinho e não poder, porque tem um filho que depende, um filho que tem parada de comer, um filho que está precisando, está carente, está precisando de um abraço, está precisando brincar, está doente, está precisando de cuidados. E aí imagina você querer ficar sozinho e não poder, porque tem uma multidão te seguindo. Não era um filho, não era dois, não era um marido, não era uma esposa. Era uma multidão que te seguia. Então tudo que você queria era ficar sozinho, quieto, no canto, e aí tem uma multidão atrás de você. Mas aí a gente continua, no versículo 14. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Meus irmãos, a Bíblia é um livro de muitos exemplos. É um livro de exemplos, a gente sempre diz isso, de Gênesis a Apocalipse. E tem exemplos a serem seguidos e exemplos a não serem seguidos. Jesus é o maior exemplo que a gente tem que seguir, que a gente tem relato na Bíblia. De tantos outros, Jesus é o maior. E eu acabei de dizer, né, Jesus queria ficar sozinho, a gente viu aqui, mas ao invés de ele mandar a multidão ir embora, ele teve uma atitude que deve nos inspirar a seguir o exemplo dele. Diz aqui no versículo: viu grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Se compadecer, significa ter compaixão, se colocar no lugar da pessoa, entender o sofrimento dela e ajudar de alguma forma a afagar aquela pessoa. E aí Jesus, mesmo com todo esse problema, né, com a morte lá de João Batista, ele triste, Jesus ele se compadeceu daquela multidão. E mesmo querendo ficar sozinho, ele não deixou a multidão de lado, ele foi lá e curou. E deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Jesus, ele se compadece de você.
Jesus, independente da situação, olha, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, mas Jesus escuta cada oração. Imagina 8 bilhões de pessoas orando ao mesmo tempo. É problema de doença, é morte, é desavença na família, é falta de emprego, é falta de dinheiro, é casa que está quebrando, é falta de energia, é falta de água, é tudo. Imagina todo o problema do mundo. 8 bilhões de pessoas ao mesmo tempo orando e clamando a Jesus. Pessoal lá da África que passa fome, pessoal do Irã, do Iraque que tem guerra, as igrejas em todo o Brasil orando, clamando, as igrejas sendo perseguidas, várias pessoas orando ao mesmo tempo. Você tem ideia de que Jesus, ele ouve individualmente cada oração? E ele se compadece de cada um? A gente não está falando de uma pessoa qualquer. A gente não está falando de mim, de você, que a gente escuta a oração, o irmão pede assim, irmão, ore por mim, eu estou precisando disso, e a gente ora. A gente está falando de um ser que é supremo, que ouve a oração de todo mundo ao mesmo tempo, se compadece e responde do tempo dele, no jeito dele, lógico, mas ele responde a oração de todo mundo. Aqui, Jesus estava querendo ficar sozinho. Queria curtir o luto dele, né? Viver o luto, vivenciar o luto do primo dele. Mas tinha uma multidão o seguindo, e mesmo assim, Jesus abriu mão de passar aquele momento de sofrimento e se compadeceu da multidão e curou todos os enfermos. Meu irmão, Deus te ouve nessa noite. Estamos num culto de oração. A gente ora em todos os cultos, mas o culto de oração é o culto que a gente dedica mais tempo à oração. Tenha certeza, meu irmão, que cada oração que foi feita aqui nessa noite, aquelas que você compartilhou com seu irmão e aquelas que você não compartilhou, aquela que você deixou no seu íntimo guardada, Deus está ouvindo a tua oração e Ele vai se compadecer. E no tempo certo, do jeito dEle, Ele vai te responder, meu irmão. Deus, Ele ouve a nossa oração e se compadece de nós, mesmo sem a gente merecer. E aí, seguindo mais para frente, no verso 15, diz assim: ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram: esse lugar é deserto, já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Eu acho esse versículo muito interessante, porque ele revela uma realidade que se repete desde os discípulos até nós. Os discípulos estavam com Jesus, eles andavam com Jesus, estavam acostumados a ver Jesus fazendo milagres e maravilhas. Jesus tinha acabado de curar uma multidão do lado deles ali, mesmo naquela situação toda, Jesus tinha acabado de curar. E os discípulos se preocuparam, porque a multidão, Jesus tem muita gente, o pessoal precisa comer, a gente não vai conseguir, manda esse pessoal embora. Eles não entenderam que eles estavam do lado de Jesus, o grande, o todo-poderoso, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar o mundo. Eles não entendiam isso. E deixa eu te perguntar uma coisa: quantas vezes eu e você também não entendemos que a gente serve a um Deus que cuida de nós nos mínimos detalhes? Quantas vezes a gente se preocupa com coisas mínimas, que nem são tão importantes, e a gente bota como se fosse uma coisa grandiosa, assim, uma coisa monstruosa, e nem é. A psicologia diz que mais da metade dos problemas que a gente cria na nossa cabeça nem vão acontecer, é tudo aqui, ó, tudo aqui dentro. A gente cria muito problema, e a gente esquece de descansar nos braços daquele que soluciona todos os problemas, que é Jesus. Os discípulos aqui, eles estavam preocupados com a multidão, mas eles tinham acabado de esquecer, Jesus tinha acabado de curar uma multidão. O que seria uma multidão com fome para Jesus, que fez milagres? Quantas vezes nós não somos assim? E olha, a gente até pode entender o drama e a preocupação dos discípulos, né? Marcos 6,31 relata o mesmo trecho que a gente está lendo, mas ele tem um versículo que eu acho muito interessante e eu queria trazer para os irmãos. O verso 31 do capítulo 6 diz assim: ele lhes disse, venha repousar um pouco à parte, num lugar deserto, né? Jesus convidando os discípulos. E aí ele diz, isto porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem muitos os que iam e vinham. Ou seja, os discípulos estavam andando com Jesus noites e dias repetidos, e eles nem tinham tempo para comer, para se alimentar, eles não tinham tempo, porque a todo tempo era multidão, gente chorando, gente com problema para ser resolvido, gente pedindo cura, gente pedindo para que Jesus lhe ajudasse, e eles não tinham tempo para descansar, um momentinho para descansar eles não tinham.
E a gente pode até entender a preocupação dos discípulos diante de uma situação dessa. Mas olha, a gente tem falado aqui sempre, e eu acho que isso tem um propósito. Deus quer falar alguma coisa para a igreja. Não se preocupe. Quarta-feira passada a gente cantou aquele louvor bem famoso, né? É meu, somente meu, todo o trabalho, o teu trabalho é descansar em mim. Olha, não se preocupa, descansa no Senhor, meu irmão. Você serve a um Deus que cura, um Deus que faz milagre, que abre porta, que resolve problemas, que resolve conflitos. Então, para que se preocupar? Mateus 6, mais um pouquinho antes, a gente está lendo Mateus 14, né? Mateus 6, o verso 25 ao 26. Mateus 6, do 25 ao 26, diz assim: por isso digo a vocês, não se preocupem com toda a sua vida, quanto ao que irão de comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que hão de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam os celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? E aí mais na frente, no mesmo capítulo, no verso 31 ao 34, portanto, não se preocupem dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos, porque os gentios é que se preocupam com todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas, mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Isso aqui é um trecho do Sermão do Monte. Os discípulos já tinham ouvido Jesus dizendo, não se preocupe com o dia de amanhã, mas mesmo assim, a natureza humana se preocupa com coisa que não é para se preocupar. E a gente replica isso desde lá. Os discípulos fizeram e a gente faz isso hoje. E amanhã os nossos filhos, nossos netos vão fazer também. Porque a gente é falho. Mas eu quero que você saia daqui nessa noite entendendo que você serve a um Deus de provisão. Você serve a um Deus que providencia tudo, que resolve tudo. É um Deus de resolução. E aí mais na frente, a gente estava no versículo 15, a gente vai para o 16 agora, 16 e 17. Jesus, porém, lhes disse, não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Jesus sabia que ele tinha poder para alimentar toda aquela multidão. Quantas pessoas ele quisesse, ele conseguia fazer. Mas ele queria saber até onde ia a fé daqueles discípulos. E ele disse assim, dê vocês não estão preocupados? Então vá lá. Eu não estou preocupado com nada. Vai lá e dá de comer a eles, vocês. E aí eles disseram, Jesus, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E aí? Uma multidão morta de fome, depois de ter acompanhado Jesus durante um trajeto longo, de repente tem uma multidão para ser alimentada. E a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Imagina você ter um filho que está com fome e você não ter comida de fartura para dar. Filho, só tem isso aqui. É pão com ovo ou cuscuz com ovo. Ou só cuscuz. Cuscuz com ovo ainda é bom, né? Cuscuz é bom. Mas é só pão com ovo. Ou só o ovo ou só o pão. Eu tive um professor na faculdade que ele dizia assim, olha, quando eu estudava ensino médio, eu saía de casa com um pão e um café puro. E passava o dia na rua. Ricardo também já falou isso, né? Já contou isso. Imagina. E aí você de repente, isso você está falando de uma pessoa só, tá? Imagina uma multidão. E você só ter 5 pães e 2 peixes para alimentar aquela multidão. E os discípulos se viram nessa situação. Mas tem um ditado, e olha, atenção, tá? Isso não é um versículo bíblico, isso é um ditado popular. Que diz assim, o pouco com Jesus é muito. Já ouviram esse ditado? Ai, irmão, mas o pouco com Jesus é muito. Não é um versículo, é um ditado, mas ele é verdadeiro. Mas a gente pode, para usar a Bíblia, vamos lá para Provérbios 15, 16. Provérbios 15, 16.
Diz assim: melhor é o pouco havendo temor do Senhor, do que um grande tesouro onde há inquietação. O pouco com Deus é muito. Mas é melhor você ter o pouco e ter o temor do Senhor e estar com a alma quieta, a alma em paz, do que você ter fartura e você não ter a paz que excede todo entendimento. É isso que está querendo dizer aqui no texto. O pouco com Jesus é muito, porque Jesus é um Deus de provisão. Ele resolve os nossos problemas, Ele provê o sustento do seu povo e dos seus filhos. A Bíblia fala, né? Pode um justo mendigar o pão? Jesus não deixa a gente mendigar. Ele não permite isso. Abraão com Isaac, Deus pediu a Abraão o filho dele, o único filho, o primogênito. O filho que ele pediu muito a Deus, ele orou muito para ter aquele filho. E aí Abraão vai até o monte, por dentro totalmente quebrado. E ele chega lá, prepara tudo, e Isaac já conhecia como é que se preparava, né, o cordeiro, o sacrifício, porque era um costume. E aí ele olha para o pai e fala assim: pai, cadê o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão, eu imagino a dor desse pai, com toda a angústia do mundo, ele olhou para o filho e disse assim: Deus proverá o cordeiro para si. E aí no último instante, no momento em que aconteceu o sacrifício, Deus manda ele parar. E o cordeiro aparece. Deus proveu para Abraão. A gente vai continuar lendo o texto. Deus proveu aqui para essa multidão. E Deus provê para mim e para você hoje, meu irmão. Tem um louvor que eu cresci ouvindo. Eu ouvia muito quando era criança. Inclusive nunca mais eu ouvi ele. Mas ele ficou marcado esse refrão. Que ele diz assim: Deus proverá. Ele sempre tem uma resposta para quem clama. Deus proverá. Minha vida, minha casa, meus problemas já estão no altar. Como é que está a tua vida diante do Senhor? Você já colocou no altar do Senhor a tua vida? Meu irmão, Deus vai prover. Essa tua alma inquieta aí, ela tem que cessar. A gente falou aqui, sossegai. Sossega, meu irmão. Deus vai prover. André, está faltando dinheiro, está apertado. Deus vai prover. André, essa porta de emprego não chega. Deus vai prover, meu irmão. André, meu filho não se converte, meu irmão. Deus vai prover. Deus vai fazer a obra. Eu não posso dizer quando, eu não posso dizer como, mas Deus vai responder a tua oração. Deus proverá o cordeiro para si. Você pode estar com fome. E aí a fome, eu não estou falando de fome material, né, da comida, mas a fome espiritual, a fome de um milagre, a fome de uma solução de Deus. Mas Deus, no tempo certo, no jeito dele, Ele vai prover. O título desse sermão é Jesus, a fonte da nossa provisão. É Ele quem provê. E aí mais na frente, no verso 18, então Jesus disse: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Para começar, os discípulos chegaram e disseram assim: Jesus, a gente só tem 5 pães e 2 peixes. Sabe o que Jesus disse a eles? Me dá aqui esses 5 pães e 2 peixes. E aí o que é que a gente pode trazer para nós hoje? Olha, Deus, eu só tenho isso. Ou eu não tenho nada. Eu estou com esse problema. Sabe o que Jesus te diz nessa noite? Me dá aqui o teu problema. Me dá aqui isso aí que tu está sofrendo. Me bota aqui na minha mão. Você vai ver o que é que eu vou fazer. Ele é um Deus de provisão. E aí ele pediu: tragam esses pães e peixes aqui para mim. Ele pegou. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Ele mandou, depois que ele pegou os pães e os peixes, ele mandou a multidão se assentar. Então, olha, primeiro, vamos trazer para a nossa realidade aqui o que Deus tem para nós hoje. Primeiro ele diz assim: ó, me dá cá teu problema, bota aqui na minha mão. Ele pega o teu problema. Depois ele fala assim: ó, se senta, senta aí, deixa que eu vou fazer o milagre. E aí ele pegou os 5 pães, olhou para o céu e os abençoou. A gente pode pegar essa parte aqui do abençoou e dizer assim: deu graças, agradeceu. Como é que está
o teu coração diante do Senhor? Você tem agradecido pelo que você tem? Muitas vezes, a gente se pega, e aí eu me incluo nisso também, só focando no problema. E a gente esquece de agradecer pelo que a gente tem. Os discípulos estavam preocupados aqui, porque a multidão estava com fome, e só tinham 5 pães e 2 peixes, mas eles tinham 5 pães e 2 peixes. A gente acabou de ver com Jesus, o pouco é muito. Então, Deus, eu só tenho isso, mas é isso que Deus quer usar. Deus, eu só tenho isso aqui para te entregar, mas é isso que Deus quer usar. E aí Ele vai multiplicar do jeito dEle, na necessidade que Ele vê que você e a sua igreja, e as pessoas que estão ao seu lado têm. Ele vai multiplicar. Talvez não como você queira, não como você espera, mas Ele vai multiplicar e o milagre vai acontecer. Eu não posso dizer a você que vai acontecer agora, eu não posso dizer que vai acontecer amanhã, nem que vai acontecer como você quer. Mas Ele é um Deus de milagres, e Ele opera milagres. Operou no passado, e opera hoje, e vai continuar operando. O crente, ele vive de milagres. Mas eu quero que você entenda que você não pode gastar o seu tempo, investir suas energias focado unicamente no problema. Meu irmão, olhe para Jesus. Ele é o Deus da provisão. É Ele que provê o sustento, é Ele que provê a calmaria, é Ele que faz o mar se acalmar. Então tira a tua vista do problema, que é, nesse caso aqui, a fome, mas aí você pode colocar o nome que você estiver vivendo aí na sua vida. Pode ser a doença, pode ser a falta de emprego, pode ser o problema familiar, pode ser o que for. Tira o olhar disso e olha para Jesus, que é o Deus de toda a provisão. E aí Ele agradeceu. Jesus agradeceu por aquilo. Agradeça. Agradeça pelo que você tem hoje. Tem pessoas que dariam a vida para ter essa vida que você reclama. Tem pessoas que dariam tudo para estar no seu lugar. E você está aí reclamando. Então agradeça hoje. Quando você chegar em casa, antes de dormir, ore ao Senhor: Senhor, obrigado. Porque mesmo com privações, mesmo não sendo do jeito que eu sempre sonhei, mas eu tive o que comer, tive um trabalho, tive o que vestir, tenho uma família que está bem, que está com saúde, tenho uma casa para morar, tenho um teto para me abrigar quando chove, no dia frio. Obrigado, Senhor. Faça essa oração hoje e põe em prática isso, não só hoje, que seja uma rotina na sua vida. Tire o foco do problema, assim como os discípulos fizeram lá, e foque em Jesus, que é a solução. E aí, mais para frente, encerrando esse texto, os versos 20 e 21, olha que maravilha. Todos, aí sim, antes disso, tem uma coisa que eu queria dizer, tá? Ele diz aqui, depois que Jesus o abençoou, ele partiu os pães e deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Olha que interessante. Jesus podia ele ter multiplicado os pães, simplesmente ter entregado para a multidão. Eles não estavam com fome, dá o que eles querem comer. Mas Ele entregou aos discípulos, para que os discípulos entregassem, distribuíssem na multidão. Jesus, Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele te convida a participar da obra dEle também. Ele te convida hoje para participar desses milagres que Ele faz no meio do povo. Ele está fazendo convites para você. Ele pode fazer tudo sozinho. Mas Ele te convida, Ele te dá o privilégio de participar da obra redentora e salvadora. Ele quer que você participe, que você passe a boa nova para outras pessoas. E aí Ele disse: olha, distribui aí para a multidão. E os discípulos foram e distribuíram. E aí mais para frente, todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Todos comeram e se fartaram. Jesus é um Deus de provisão. Jesus é a fonte da nossa provisão. Só tinham 5 pães e 2 peixes. E na mão de Jesus alimentou uma multidão de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Naquela época as mulheres e crianças não eram contadas, né? Então vamos botar o dobro. O triplo. Né? Vamos dizer que cada mulher tivesse 2 ou 3 filhos, né? Então vamos botar o triplo aí. Era uma multidão, era muita gente. E de 5 pães e 2 peixes,
Jesus fez com que toda a multidão se alimentasse e se fartasse. E ainda sobrou. Eles recolheram os cestos que sobraram. E olha, se você estiver com Jesus, Ele vai prover. E a provisão vai ser farta. Você vai se alegrar na fartura. Jesus vai te dar o que você precisa. E o que você precisa vai ser aquilo necessário para você se fartar. Sabe quando você come que lambe os beiços, que a gente diz, né? Vai ser desse jeito. Jesus vai fazer acontecer. Repito, do jeito dele, no tempo dele. Mas ele vai fazer acontecer. E quando acontecer, você vai se alegrar. Quando o Salmo 126 diz: quando o Senhor nos trouxe do cativeiro em Babilônia, estávamos como os que sonham voltando para Sião. Você vai ficar assim, como quem sonha. Como o povo voltando para Sião, alegre, regozijado, porque Jesus operou o milagre. Eu queria, quando eu conversava com o pastor Juvenal, e ele falou: André, qualquer dia desse tu vai pregar e tal, tem um dia que eu vou precisar. Eu disse: tá certo. Aí eu disse a ele: pastor, eu queria uma oportunidade para dar um testemunho. Espera aí. O testemunho tem muito a ver com provisão de Deus. Eu estava desempregado desde outubro do ano passado. E aí, eu sempre busquei trabalho na minha área, botando currículo, em TV, em rádio, em revista, em tudo quanto era canto. E nada dava certo. Era só: André, a gente vai ver, qualquer coisa a gente te chama. E o negócio foi apertando. Porque eu tenho conta para pagar. Lá em casa também a situação estava difícil, porque Ricardo estava correndo atrás da aposentadoria, mãe tinha perdido o contrato com o Estado, e aí a renda da casa baixou muito, a gente sofreu bastante. E é muito ruim quando você é independente financeiro, e de repente você volta a depender dos seus pais. E desde os 18 anos que eu trabalho, nunca dependi, desde os 18 anos de manhã para nada, tudo que eu faço eu só vou para casa para dormir, a casa serve para eu deitar e dormir. Mas eu como na rua, viajo sozinho, faço tudo. E de repente eu voltei a ser dependente de novo. E isso estava me deixando muito inquieto. E eu disse: Senhor, e agora, Deus? Eu sei que o Senhor é um Deus de provisão, eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, e a situação está apertada, e meu Deus. E aí chegou num ponto de que eu ia abandonar a minha profissão, né? Eu sou jornalista, locutor, ia deixar essa área. Surgiu uma vaga para professor de inglês num curso de idiomas lá em Olinda. Eu tenho condições de dar aula de inglês, eu sei o idioma, domino, mas não foi a área que eu estudei a minha vida toda. Eu me esforcei, me estudei, me dediquei para ser jornalista. Mas não tinha nada na minha área, eu vou para outra coisa, né? Fazer o quê? Eu preciso trabalhar. E aí comecei a fazer o treinamento. De repente a TV me ligou, em agosto. André, olha, tem um repórter aqui que vai precisar tirar férias. Você tem condições? Eu disse: tenho. Na verdade, na hora eu fiquei na dúvida, né? Liguei para a manhã, liguei para o pastor Juvenal, liguei para uns amigos. Eu só: olha, eu não sei, eu estou nesse treinamento, é carteira assinada, não é na minha área, mas é carteira assinada. Lá é só férias, é 30 dias só. Ninguém me garante que vão me contratar. O que é que eu faço? Aí todo mundo disse: André, eu não sei. E eu disse: eu também não sei, obrigado amigos, valeu. Eu também não sabia o que fazer. Mas aí eu fiquei, Deus, eu vou aceitar. Aí eu aceitei. E aí fui no mês de agosto. E aí o milagre a provisão de Jesus começou do primeiro dia que eu fui para a TV. Eu não comuniquei nada para o meu pai, eu não falei nada. Na verdade, só quem sabia era o pastor Juvenal, minha mãe, Ricardo, lá em casa, acho que minha avó também. Eram só essas pessoas que sabiam, eu não comuniquei isso a ninguém. Postei em rede social, não fiz nada. E aí no primeiro dia, eu tinha que ir antes, né, eu ia começar a trabalhar em setembro, no primeiro dia de treinamento seria em agosto. E aí eu fui, no meio do mês de agosto, e eu estava numa situação de não ter passagem para ir e voltar. Eu tinha passagem de ir, mas de voltar eu não tinha. Também não tinha dinheiro para comer na rua. Eu ia passar o dia fora, eu não tinha dinheiro. E aí, no primeiro dia que eu fui para a TV, eu desci a ladeira lá de casa, fui para a parada de ônibus. Quando eu ia atravessar, meu pai passa de carro. Ele fala assim: está indo para onde? Eu só estou indo para a TV Tribuna. Ele: oxe, é caminho, vem. Aí meu pai, ele faz transporte pelo aplicativo, ele estava levando duas conhecidas dele lá de Miroeiro, onde ele mora, e é caminho lá para a TV. E aí, desde esse dia, meu pai me leva todos os dias para o trabalho.
a passagem de ida eu não gasto. E aí isso foi só o começo, porque eu tinha que voltar, porque eu tinha que ter a passagem de volta, eu tinha que me alimentar na rua, porque eu passava o dia fora, e aí de tudo aconteceu, meus irmãos. Para completar, eu entrei no seminário, então eu tinha que comer à noite, porque eu chego em casa umas 11 da noite. Então eu preciso enganar pelo menos a barriga para aguentar chegar em casa, né? E aí, de tudo aconteceu. Meu pai me dava dinheiro sem eu pedir, irmãos do seminário. André, Deus colocou no meu coração de te mandar dinheiro agora. Me diz o teu Pix. E me mandaram. Eu achei dinheiro na rua. Enfim. E aí começou setembro. Eu também não tinha, porque eu só ia receber o dinheiro agora em outubro, né? Começou setembro, eu continuei sem dinheiro. E aí eu digo a vocês, meus irmãos, eu não tive o dinheiro do mês. O dinheiro do mês eu não tinha. Mas o pão de cada dia, Deus providenciou. E até que eu recebesse o meu salário, não teve um dia que eu ficasse sem a passagem e sem a alimentação. Deus é um Deus de provisão. Jesus, Ele provê o sustento dos seus filhos. E Ele não desampara ninguém. Eu não fui contratado ainda, surgiu outras férias para eu tirar, estou mais 30 dias lá. Mas sabe, meus irmãos, como eu estou calmo. Eu estou vivendo cada dia. Eu vou trabalhar, largo, volto, vou para o seminário. E Deus proverá, meu irmão. Se eu tiver que ser contratado, eu vou ser contratado. Se eu não tiver que ser contratado, amém também. A gente precisa descansar no Senhor. E aí quando o pastor disse, André, tem como tu pregar quarta-feira? Eu disse, eu vou falar sobre provisão. Eu vou falar sobre a provisão de Deus na vida dos seus. E eu quero te desafiar nessa noite para uma postura diferente diante dos problemas. Se você está inquieto com a falta de alguma coisa, se você está sem saber o que fazer, deixa eu te dizer uma coisa. O Deus que você diz que serve é um Deus de provisão. É um Deus que vai prover na hora certa, do tempo certo. Às vezes a gente fica inquieto porque não aconteceu no tempo da gente, mas o tempo de Deus é um tempo diferente. Deus age num tempo totalmente diferente do nosso. A gente está no Cronos, Ele está no Kairos, é o tempo de Deus. O tempo dele corre diferente. Então para você pode estar demorando, mas para Deus ainda não está no tempo. Mas se Ele te prometeu, e se Ele tem um propósito na tua vida, Ele vai cumprir. Ele vai multiplicar o pão e o peixe na tua vida. Ele não vai deixar você mendigar o pão. Ele não vai deixar você desamparado em momento nenhum, meu irmão. Ele só pede que você creia, que você entregue o problema nas mãos dele. Assim como os discípulos entregaram os 5 pães e 2 peixes, Jesus pede que você entregue nas mãos dele o teu problema, a tua oração, a tua aflição. E deixa que o resto ele faz. A gente cantou semana passada, é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é só descansar em mim. Então descansa no Senhor. Eu quero desafiar você a partir de agora, a partir de hoje, ao sair daqui, você ter uma postura diferente diante dos problemas. Entenda que Jesus é um Deus de provisão, que Ele vai fazer e vai providenciar. Você não vai ficar desamparado, meu irmão. Creia nisso. Creia que Deus não vai desamparar você em momento nenhum, porque Ele é fiel. A gente falha. Eu posso prometer a você, meu irmão, alguma coisa e pode acontecer de não cumprir. Isso vai acontecer em algum momento. Pai, mãe, irmãos, filhos vão ser infiéis com você em algum momento, vão falhar com você. Mas Deus nunca falha. Ele é um Deus fiel. É um Deus que multiplica. O pouco, Ele torna no muito. E se você for fiel a Ele no pouco, Ele vai te providenciar e te colocar no muito. E você vai ter fartura. Você vai, como eu disse agora, lamber os beiços diante do banquete que Deus vai promover na sua vida. Você vai ficar sem saber o que fazer com o que Deus vai promover. Basta você crer e entregar nas mãos do Senhor aquilo que te aflige. E Ele vai fazer. Quero te convidar para uma oração, meu irmão.